Já se sentiu tão quebrado que achou que não merecia uma segunda chance? Como se seus erros formassem uma barreira impossível de superar. Eu vivi isso profundamente. Há alguns anos, minha vida era um labirinto de escolhas erradas. Eu me envolvi com amizades que me levaram a decisões das quais me envergonho, festas que terminaram em arrependimento, palavras que feriram quem eu amava e uma culpa que me sufocava. Eu me via como alguém que não merecia perdão, muito menos uma transformação. A lógica da minha mente dizia: você estragou tudo, não há saída. Numa noite, com o peso da culpa me esmagando, sentei no canto do meu quarto com a luz apagada e o coração em pedaços. Peguei minha Bíblia, mais por desespero que por fé, e meus olhos caíram em Efésios 2, 8, 9. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Aquelas palavras me intrigaram, mas confesso que pareciam distantes. Como a graça poderia me alcançar se eu me sentia tão indigno? Pensei em Paulo, que perseguiu cristãos, mas foi transformado por Deus em Atos 9. Minha fé estava frágil, e eu me perguntava se a misericórdia de Deus poderia desafiar a lógica da minha culpa. Na igreja ouvia pregações sobre o amor de Deus, mas me sentia um intruso. Minha oração era um sussurro de vergonha. Deus, eu não mereço tua graça. Há esperança para alguém como eu? Minha vida parecia uma equação sem solução, onde meus erros cancelavam qualquer chance de redenção. Eu queria crer, mas a culpa era mais alta que minha fé. Mas naquela noite, uma faísca brilhou na escuridão. E se a graça de Deus fosse um algoritmo que desafia a lógica humana? E se, como Paulo, meu destino pudesse ser transformado, não por mérito, mas por misericórdia? Não tinha forças, mas aquela pergunta me fez segurar a Bíblia com mais firmeza, esperando que Deus me mostrasse que sua graça era maior que meus erros. Eu me lembro de como a culpa me prendia. Cada memória dos meus erros era como uma corrente. Tentei mudar, pedi perdão, evitei velhas amizades, mas a vergonha voltava à noite, sussurrando que eu nunca seria suficiente. Li sobre Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo pela graça. Isso me fascinava, mas minha dor era mais alta. Deus, como posso ser perdoado se nem eu me perdoo? Minha mente era um campo de batalha, e eu queria crer. Mas a lógica humana dizia que eu não merecia. Na igreja, ouvia testemunhos de vidas transformadas, e isso aumentava minha culpa. Por que eu não conseguia sentir essa graça? Minha mãe, sempre um pilar, dizia: Deus não vê você como você se vê. Mas eu me sentia tão indigno, como se meus erros fossem grandes demais. Minha fé era uma chama tremendo, mas Efésios 2, 8, 9 me dava um fio de esperança. Eu queria acreditar que a graça de Deus podia mudar meu destino. A culpa era como uma sombra que me seguia, mas eu decidi lutar. Pensei que se me esforçasse poderia me redimir. Tentei consertar meus erros. Pedi perdão às pessoas que magoei, me afastei de influências ruins, busquei ser uma pessoa melhor. Mas cada tentativa parecia insuficiente, como se a mancha dos meus erros nunca saísse. Eu estava num deserto, onde a areia da vergonha queimava meus pés a cada passo. Na minha fé, mergulhei na Bíblia buscando alívio. Voltei a Efésios 2, 8, 9, repetindo: pela graça sois salvos. Li sobre Paulo, que apesar de seus pecados, foi transformado pela misericórdia de Deus. Tentei orar, pedindo perdão, mas minha mente voltava para a culpa. Deus, por que não consigo me libertar? Tua graça é para mim? Minha fé parecia uma corda frágil, prestes a romper. Fui aos cultos, participei de grupos de estudo bíblico, tentando encontrar Deus. Um pastor pregou sobre Atos 9, dizendo que a graça de Deus desafia a lógica humana, transformando até os piores pecadores, como Paulo. Anotei, tentei crer, mas a vergonha voltava, como uma onda. Na igreja havia pessoas radiantes, e isso aumentava minha dúvida. Minha mãe orava por mim, com uma certeza que eu não tinha,
mas eu me sentia preso num ciclo de autocrítica. Minha vida era uma batalha contra a sensação de indignidade. Numa noite, após lembrar de mais um erro do passado, sentei na sala com a Bíblia ao meu lado. Estava exausto de tentar me salvar. Só consegui murmurar: Deus, se tua graça é real, mostra-me, por favor. Eu estava no limite, com apenas um fio de esperança, esperando que Deus, como transformou Paulo, pudesse mudar meu destino com sua misericórdia. Naquela noite, quando murmurei: Deus, mostra-me, algo mudou. Peguei a Bíblia, com o coração pesado, e voltei a Efésios 2, 8, 9. Pela graça sois salvos, por meio da fé. Li sobre Paulo, que de perseguidor se tornou apóstolo pela misericórdia divina. Pela primeira vez, aquelas palavras não eram apenas histórias. Eram um convite vivo. Era como se Deus estivesse sussurrando na minha alma: minha graça é maior que seus erros. Eu posso transformar seu destino. Percebi que todo esse tempo eu tentava merecer o perdão, mas Deus queria me dar graça, sem lógica humana. Comecei a chorar, mas era um choro de alívio. Pensei em Paulo, que não merecia, mas foi escolhido. Pensei na mulher pega em adultério, que Jesus perdoou. Minha culpa, meus erros, minha indignidade não eram maiores que a graça de Deus. Efésios 2, 8, 9. Me mostrou que a salvação não vem de mim, mas é um dom de Deus. Naquela noite, orei diferente. Deus, tua graça é suficiente. Transforma meu destino. Uma paz suave envolveu meu coração. Não era como se meus erros tivessem desaparecido, mas eu sabia que Deus me via com misericórdia. Pensei em como Paulo foi cegado pela luz, mas viu um novo propósito. Minha fé, por menor que fosse, era suficiente. Naquela noite, dormi com uma leveza nova, sabendo que a graça de Deus estava trabalhando, desafiando a lógica humana para mudar minha história. Depois daquela noite, comecei a caminhar com uma nova esperança. A culpa ainda aparecia, lembranças dos erros, arrependimentos. Mas eu não me sentia mais condenado. Efésios 2, 8, 9 se tornou minha âncora. A graça de Deus era meu dom, não meu mérito. Comecei a confiar que Ele estava me transformando, como fez com Paulo. Isso mudou como eu orava, como enfrentava a vergonha, como via minha própria história. Decidi parar de tentar me salvar. Continuei pedindo perdão e reconstruindo laços, mas com fé que a graça de Deus me sustentava. Comecei a buscar novos caminhos, com coragem para deixar o passado. Minha oração mudou. Em vez de pedir com medo, agradecia pela misericórdia divina. Criei uma rotina simples. Lia Efésios 2, 8, 9, orava com confiança e descansava na graça de Deus. Aos poucos a culpa perdeu força e senti uma liberdade que não explicava. Eu também comecei a compartilhar minha história na igreja. Antes escondia meus erros com vergonha de parecer indigno, mas quando contei como a graça de Deus me transformou, vi pessoas se conectarem. Uma jovem disse que minha história a inspirou a buscar perdão após um erro. Minha dor, que eu achava que me isolava, estava sendo usada por Deus para trazer esperança. Efésios 2, 8, 9 me lembrava que a graça desafia a lógica, como transformou Paulo. Aos poucos vi mudanças. Reconciliei-me com uma pessoa que magoei, com uma conversa honesta. Encontrei um novo propósito, começando um projeto que trouxe alegria. Minha fé cresceu, não por minha força, mas porque a graça de Deus era real. Minha história estava se tornando um testemunho de que a misericórdia divina transforma destinos. Se você se sente indigno, preso aos seus erros, quero te dizer: a graça de Deus pode transformar seu destino hoje. Minha jornada me ensinou que Efésios 2, 8, 9 é uma promessa viva. A salvação vem pela graça, não por mérito. Paulo foi transformado de perseguidor a apóstolo, e Deus está trabalhando na sua vida agora. Sua fé, mesmo pequena, é suficiente para receber sua misericórdia. Quero te dar conselhos práticos. Primeiro, ore com confiança. Diga a Deus sua culpa e creia na sua graça. Segundo, comece pequeno. Leia Efésios 2, 8, 9. Ore por 1 minuto. Confie no dom de Deus. Terceiro,
Busque uma comunidade. Compartilhar minha história na igreja me mostrou que não estou sozinho, e você também não está. Falar sobre seus erros pode trazer liberdade. Acima de tudo, creia que a graça de Deus desafia a lógica humana. Efésios 2:8-9 promete que Ele te salva, não importa o que você fez. Hoje, te desafio a abrir sua Bíblia em Efésios 2:8-9 e ler em voz alta. Peça a Deus para transformar seu destino com sua graça. Talvez seja orar com o coração aberto, contar sua história, ou confiar num passo pequeno. Quero te convidar a fazer isso agora. Ore. Deus, tua graça é suficiente. Transforma meu destino. Depois, dê um passo. Sua história, com todos os seus erros, é o lugar onde Deus quer te encontrar. E, se esta mensagem tocou seu coração, não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar com alguém que precisa ouvir que a graça de Deus muda tudo. Vamos caminhar juntos confiando no algoritmo da graça divina?